Olá, o Brasil teve ontem uma grande manifestação para pedir o impeachment da presidente Dilma Rousseff na fase mais aguda da crise política e econômica. Movimentos sociais farão protestos na próxima sexta-feira a favor do governo. E para repercutir esse momento importante da vida nacional, o A Notícia recebe hoje o presidente do PT, Rui Falcão. Presidente, muito obrigada, é um prazer tê-lo conosco novamente. O prazer é meu aproveitar esse espaço democrático que vocês sempre me concederam aqui. Exatamente, para promover esse debate justo e equilibrado. Bom, presidente, como a gente viu aí, nós estamos gravando essa entrevista no final da tarde de domingo, são exatamente 17 horas e 42 minutos, a entrevista vai ao ar segunda-feira, então a gente está acompanhando aqui as primeiras repercussões dessa grande manifestação, principalmente em São Paulo. O Datafolha, o Instituto Datafolha apurou 450 mil pessoas na Paulista. É a maior manifestação de que se tem notícia na cidade, maior inclusive do que o movimento das diretas já. Aí eu pergunto ao senhor, nessa conjuntura de crise política e econômica, grandes manifestações costumam ter um efeito devastador. Qual será a repercussão no governo Dilma Rousseff, que já anda bastante fragilizado? Não, primeiro, eu queria convocar todos os democratas, todos aqueles que se opõem aos golpes no país e que defendem a democracia, para estarem conosco e com o ex-presidente Lula, dia 18, a próxima sexta-feira, no final da tarde, na Avenida Paulista. Me preocupou muito nessa manifestação de domingo, essa aqui em São Paulo, a hostilidade aos políticos. O povo que chamou o ex-governador, o governador Alckmin de seu governo participar do roubo da merenda escolar. O senador Aécio Neves, que foi acusado várias vezes pelos manifestantes de ter 5 delações acusando de corrupto. E também o fato da senadora Marta Suplicy ter sido agredida com palavras de baixo calão, tendo que se retirar, apoiada por seguranças. O senhor está dizendo que é uma hostilidade geral. Essa intolerância, que é muito dirigida aos petistas e aos democratas, ela se voltou agora contra aqueles que estimularam essa manifestação. Por que isso me preocupa? Nós tivemos em 1964 vários políticos como esses de agora que apoiaram a deposição do presidente João Goulart e fizeram antes uma manobra para que ele pudesse tomar posse, instituindo o parlamentarismo, que era totalmente contra a cultura política do país. Patrocinaram o golpe, a mídia, políticos de vários partidos, esperando que com a saída do presidente João Goulart eles pudessem ocupar o poder. Infelizmente, tivemos 21 anos de uma ditadura sanguinária que nós nunca mais queremos ver repetir no país. Mas eu acho que é prudente que a gente faça essa diferenciação, né? Os protestos, as manifestações são legítimas, são democráticas, sim, o próprio governo... Mas vários manifestantes pedindo Bolsonaro, pedindo a volta à ditadura nos cartazes. Mas é uma minoria, né? Mas é uma minoria ainda assim, que... a maioria pede impeachment e é contra o governo. A gente sabe que tem uma grave crise política e econômica, uma profunda recessão no país. Por isso eu pergunto ao senhor, qual será o efeito no governo Dilma Rousseff? Existe muito pessimismo disseminado, parte dele é real, parte dele é artificial. Mas artificial, uma recessão, 2 anos com 8% de queda. Mas eu queria mostrar para você sinais de recuperação. A recessão existe e ela precisa ser combatida com mudanças na política econômica. Algumas delas vêm sendo realizadas. Com toda a campanha que se fez, o salário mínimo foi reajustado acima da inflação, o piso da Previdência acima da inflação. É que essas medidas de recuperação que estão sendo encetadas precisam ser mais bem difundidas. O governo precisa vir mais a público, discutir com a população que há perspectivas de recuperação. O que o senhor está dizendo é que a estratégia de comunicação do governo é que está errada? Eu acho que precisa haver uma exposição maior dos ministros, da Presidente da República, mostrando para a população que há um esforço de recuperação, que nós não podemos ficar apostando no quanto pior, melhor. Melhor para os políticos, muitas vezes, da oposição, mas pior para a população. Mas é porque a gente está vivendo o pior da recessão. O cenário que o senhor pinta é um cenário rosa, mas a verdade é que as pessoas estão perdendo o emprego, a inflação, ano passado fechou acima de 10%, ao ano continua muito alta. Eu não estou pintando um cenário rosa, eu estou dizendo que existe uma recessão, mas que há sinais de recuperação. Você falou da inflação, a inflação já caiu esse mês. Mas ainda continua muito alta, acima da meta do governo. Está alta ainda, bem menor do que quando o presidente Lula assumiu, que ela ultrapassava 12%. Mas nós queremos medidas que impactem o emprego, que garantam o emprego,
que propicia a distribuição da renda. O Pronatec 3 foi lançado a semana passada. Nós vamos falar muito sobre essas medidas. Presidente, antes eu queria voltar às manifestações, que é o acontecimento político, né, de maior impacto do domingo. Como o senhor vê? Qual será o efeito no governo? Isso aprofunda a crise política? Eu acho que o governo tem ampliado o diálogo. A presidenta tem recebido as bancadas e vai continuar a fazê-lo. Nós tivemos a convenção do PMDB, que todo mundo torcia para que o PMDB saísse do governo. Eles fizeram uma manifestação de cautela, preferem esperar a evolução da cena política. E eu quero crer que o diálogo e a concertação vai prevalecer para que a gente não tenha um processo traumático no país, que é a deposição de uma presidenta que é honesta, que é dedicada, que tem dado a sua vida pelo bem do país. Pois é, mas é porque a situação se deteriorou muito, né? Se a gente compara março do ano passado, de 2015, com as manifestações de agora, a gente teve avanços, revelações importantes na Lava Jato que chegaram mais próximas à presidente Dilma, ao ex-presidente Lula, a políticos importantes, né? A gente teve, além disso, uma grave crise econômica e política. Até mesmo líderes aliados falam que será difícil a Dilma chegar assim até 2018 e o temor no próprio Palácio do Planalto também aumentou. Assim como eles, o senhor acha que aumentou a possibilidade, e aí eu não estou entrando no mérito do impeachment, mas aumentou a possibilidade do processo de impeachment, quer dizer, isso ganha força? Eu acho que não. A Lava Jato é uma operação na origem destinada a combater a corrupção, que só foi possível porque nunca antes, desde o governo Lula, se criaram tantos instrumentos, tantas instituições para que a corrupção pudesse ser investigada e erradicada. Ocorre que, de últimos tempos para cá, ela ganha um direcionamento seletivo. Políticos de outros partidos que são citados nas delações, e eu continuo a dizer que as pessoas são inocentes até prova em contrário, praticamente são omitidos, inclusive do noticiário da grande mídia, ao passo que os petistas são considerados culpados antes de qualquer comprovação. Veja o que fizeram agora com o ex-presidente Lula. Tem um apartamento escriturado, um sítio em nome de outro, com registro em cartório, e as pessoas insistem em que o presidente Lula prove que não é dele. Quer dizer, é uma inversão do ônus da prova que não pode ocorrer no Estado democrático de direito. O ex-presidente Fernando Henrique Cardoso é citado, não pela sua amante, que esse é um problema moral que nós não vamos entrar aqui, mas porque teria transferido recursos ilegalmente para mantê-la. E isso some totalmente do noticiário. Mas isso será investigado o roubo também, da né? merenda escolar aqui em São Paulo ocupa pé de página dos jornais. Então, há uma seletividade nas investigações e há uma proteção, uma blindagem do senador Aécio Neves e dos políticos que fazem oposição. Não há nenhuma acusação comprovada em relação à presidenta Dilma, nem tampouco em relação ao presidente Lula. São ilações que querem transformar em prova. Mas isso adiciona combustível à crise política, é disso que estamos falando, né, presidente? Sim, mas a crise política tem que ser debatida no plano do Congresso Nacional. Exatamente, e a partir dessa semana, por exemplo, quarta-feira, é ruim o Supremo... que a oposição não deixe votar em medidas, inclusive, para amenizar a crise econômica. A oposição está em obstrução no Senado e na Câmara, não deixando votar nada. Mas isso é porque a base aliada está completamente esfacelada também, tem os dois lados. Não, é porque a obstrução dificulta o processo de votação. Na quarta-feira, o Supremo Tribunal Federal deve julgar os recursos e definir de uma vez por todas o rito do impeachment. Há uma avaliação dentro do governo, do próprio Palácio do Planalto, que, dependendo do tamanho das manifestações desse domingo, esse processo ganharia ou não fôlego. As manifestações, pelo que a gente viu, são as maiores de que se tem notícia até agora, desde o ano passado. Por isso eu pergunto ao senhor, o mais provável agora não é esse processo ganhar fôlego? Quer dizer, andar com mais celeridade? Eu não acredito. Eu não faço parte do governo, mas pelo acompanhamento que faço da nossa bancada, das conversações que se processam lá, não vejo nenhuma possibilidade de impeachment nesse momento. Mas é porque o senhor está falando numa questão de mérito, mas no Congresso Nacional é uma questão política também. O impeachment tem que ter base legal. Isso é algo que nós precisamos, por isso que nós chamamos de golpe. Mas se não tivesse base legal, esse rito teria sido apreciado pelo Supremo Tribunal Federal?
Não tem base legal as razões para o impeachment. Não, O Supremo... Ele só avalizou um rito. Avalizou, mas ele avalizaria algo que não fosse legal? Não. Entendo o que eu quero te falar, Amanda. Há um pedido de impeachment que foi acatado pelo presidente da Câmara, que já é réu por corrupção e lavagem de dinheiro. É uma coisa, aliás, que o Supremo precisa julgar logo se vai afastá-lo ou não. Mas há o pedido de impeachment e se instala a comissão do impeachment. O Supremo fala, não pode ser assim. Se vocês querem fazer um processo de impeachment, o rito é esse. Agora, qual é o rito para o processo de impeachment? Tem um pedido lastreado em que a presidenta teria cometido improbidade administrativa com as chamadas pedaladas. Essa é a base legal para o processo de impeachment. Não é se tem 500 mil pessoas na rua ou 1 milhão nas ruas, até porque a presidenta teve 55 milhões de votos. A base legal são os fundamentos do impeachment, a improbidade administrativa, o crime comum praticado no exercício do mandato. E isso não ocorreu. Mas é que a gente vê que o cerco vai se fechando e novas e graves denúncias surgiram, né? As revelações, por exemplo, da delação premiada do senador Delcídio do Amaral, né? Que até então era um grande aliado do PT, foi formalizada do a Lula, delação ainda. Mas será homologada nos próximos dias, provavelmente pelo ministro Teori Zavascki. Eu não conheço os termos e a delação não é prova, a delação precisa ser comprovada. É isso que eu digo, tem uma indução por parte de um grande setor da mídia precipitando esse processo. Mas a realidade é que a presidente Dilma precisa pelo menos ter 1/3 de apoio na Câmara e no Senado. Se ela não tiver nem 1/3 desse apoio, isso não significa que o governo ficou politicamente insustentável? Primeiro, eu acho que tem mostrado que tem. Todos os projetos que foram votados até agora de interesse do governo têm sido aprovados. Mesmo com negociação, tem sido aprovado. Mas a CPMF não será aprovada, provavelmente? A reforma da Previdência já foi praticamente tirada de pauta antes de entrar. Era uma discussão interna do governo e do PT. O PT só apoiará naquilo que for consenso na comissão quadripartite criada pelo próprio governo. A reforma da Previdência está morta? O senhor acha que não passa, não será colocada? Tem uma discussão no âmbito da comissão quadripartite criada pelo governo. Não há prazo para isso se processar. Mas se houver consenso lá, parte dela já foi feita com o conceito de 85-95. Mas nos termos que o governo coloca, por exemplo, de aumentar a idade mínima, de equiparar o governo não apresentou nenhuma proposta agora. Havia algumas diretrizes que estavam sendo discutidas internamente. Não foram formalizadas como proposta no âmbito da comissão. Até porque houve manifestação em sentido contrário dentro do próprio governo. O próprio ministro Berzolini, numa declaração recente, ao contrário do prazo de 60 dias que alguém do governo havia dado, falou, não tem esse prazo de 60 dias para discussão. Há uma ameaça real de debandada na base aliada. Presidente, a gente viu a convenção do PMDB neste sábado, que deu esse aviso prévio que a gente falou, né? Inclusive votou ali, aprovou uma moção para que não se nomeie novas pessoas, novos funcionários para nenhum cargo federal até que se discuta se o PMDB desembarca ou não. Outros partidos da base aliada também já dão mostras, já ameaçam romper com o governo, né? O PP, PR, PTB, PRB. Quer dizer, como o governo pretende reagir? Porque a gente vê uma base se esfacelando. Os partidos, tal como funcionam no Brasil, eles negociam muito. Você se lembra que há pouco tempo atrás o PMDB trocou o seu líder, que era um líder que dava sustentação ao governo, e em uma semana ele voltou. Então, o comportamento dos partidos políticos é muito oscilante. É volátil. Isso. Mas não preocupa essa volatilidade do principal, claro, essa ameaça do principal aliado do governo? Porque nós, inclusive, sempre defendemos uma reforma política no país, para dar mais consistência aos partidos. E tivemos uma vitória importante, que foi a proibição do financiamento empresarial, que era a porta aberta para a corrupção e o peso do poder econômico nas eleições. Foi uma primeira mudança. Nós queremos fazer outras, inclusive para que a população possa recuperar a confiança nos políticos. Mas isso é uma coisa para depois, né, presidente? A gente discute um problema real e muito imediato. Sim, mas é que o debate político, ele passa por essas questões também. A população precisa conhecer o tipo de político que tem aí e que ela podia participar de outra maneira. Quando ela os rejeita na Avenida Paulista, ela pode acolhê-los se o sistema político eleitoral for outro. Esse encontro do PMDB com o PSDB, esse jantar
preocupa o senhor, né? Porque eles já discutiram nesse jantar. Eu não estive presente, mas isso foi revelado, não vi nem o cardápio, fartamente noticiado pelos jornalistas, de que eles discutiam cenários pós-Dilma. Eles tinham tomado café da manhã com o presidente Lula e dormiram em outra direção. Com a oposição, jantaram com a oposição. Direção. 26 senadores de vários partidos. Qual a sua avaliação desse encontro? Então, café da manhã com o presidente Lula e o jantar com a oposição, pelo que noticiamos, é isso, mostra essa inconstância, esse vai e vem. Mas, ao final, eu acho que... Mas o PMDB ali com o pezinho no barco do PSDB. Não, mas eles estão... O PMDB compõe o governo com 6 ministérios e o vice-presidente da República. Se eles decidirem amanhã ou depois ter um candidato, como é legítimo, é um direito deles, certamente eles vão se manifestar nessa direção, não necessariamente se decidirem sair do governo, se associar a um processo golpista no país. O senhor acha que é razoável dizer que cresceu, aumentou no PMDB a articulação, um movimento para o Temer substituir a Dilma? Ele foi reconduzido agora à presidência do PMDB depois de ter sido contestado durante 2 meses. Acho que ele será um elemento de moderação e de não se associar a um movimento que, para colocá-lo na presidência, seria fruto de um golpe. Eu não acredito que ele vá se associar a isso. Presidente, embora o senhor diga que o impeachment não tem base legal, né? A gente vê o governo Dilma completamente acuado e paralisado pela crise econômica, política baseada se esfacelando e a Lava Jato. Politicamente, esse governo já não se inviabilizou, já não dá mostras de que não consegue reagir? Eu acho que você vem insistindo nessa tecla aqui, de que o governo está inviabilizado, que está paralisado. É a sua opinião. Eu não concordo com ela. A presidenta acabou de tomar uma iniciativa. Não é a minha opinião, aqui. São os fatos, né? É o que a gente noticia. Você está insistindo tanto. Eu sei que você é jornalista, é isenta, mas isso faz parte também, não que você esteja induzindo isso, mas a repetição constante de uma versão acaba virando fato. E eu acho que os fatos apontam em outra direção. A presidenta esteve aqui no final de semana, dando acolhida aos desabrigados pelas enchentes na Grande São Paulo, esteve com o governador, mostrando que está tomando atitudes, não está paralisado. Há praticamente um consenso entre aliados de oposição, né, que o governo teria até julho para apresentar algum tipo de alternativa, de saída para a crise. Ou seja, ou a Dilma consegue tomar as rédeas do governo e toca para frente, né, e coloca o país para frente, ou então ela passa pelo processo de impeachment. O senhor concorda com essa análise? Tem mais ou menos esse prazo? Não, acho que estão dando esse prazo porque o pessoal quer sair em campanha a partir de junho e as Olimpíadas vão entrar em cena dispersando essa maré pessimista e golpista que nós estamos vendo nas ruas. Então, o que o senhor está dizendo é que a política ficará muito quente até julho e que depois provavelmente haverá uma dispersão. Isso favorece o governo também? São eles que estão dando esse prazo. Mas isso favorece, então, o governo, se de fato acontecer? Eu acho que o governo está tomando iniciativas e vai, até esse momento aí que você fixou, ter uma recuperação de prestígio entre os políticos e algumas medidas na economia, principalmente se a gente baixar a taxa de juros, se a gente utilizar parte das reservas para injetar direto na economia, se tiver um pouco de liberação mais de crédito, de capital de giro para as empresas. Eu acho que isso aí dará uma boa recuperação. Vamos falar sobre isso no próximo bloco, presidente. Vamos falar de economia, vamos falar sobre o presidente Lula também, a possibilidade dele assumir o ministério já, depois de um intervalo bem rapidinho. Não saia daí. Olá, estamos de volta. Hoje o É Notícia recebe o presidente do PT, Rui Falcão. Presidente, a avaliação interna é de que a presidente Dilma precisa se reinventar, né, para continuar a tocar o governo e para escapar do impeachment. Como fazer isso? Não, eu acho que a presidenta não corre risco de sofrer processo de impeachment, como eu já te disse. Mas eu vejo que há necessidade de algumas mudanças na política econômica. Mudanças que podem melhorar a vida da maioria da população. Como diz o presidente Lula, o nosso mercado não é o mesmo mercado do PSDB. O nosso mercado é a população de baixa renda, são os trabalhadores que temem o desemprego, são os setores médios que têm sido atingidos pela crise mundial. Esse é o nosso mercado e, para isso, é preciso ter mais oportunidades, como é o caso dos microempreendedores individuais, que cresceram muito no país. É preciso ampliar as políticas de garantia de emprego, como foi o PPE, o Programa de Proteção do Emprego,
que fez com que muitas montadoras de automóveis reduzissem as demissões. É o caso, por exemplo, de você retomar o financiamento da linha branca, da indústria automobilística, num número maior de prestações, porque hoje houve uma contenção muito grande do crédito, e principalmente reduzir progressivamente a taxa de juros para que também o empresariado volte a investir. Mas, presidente, isso vai totalmente contra a política atual do governo, por isso que é uma política de mais restrição de crédito, nós estamos dizendo que é preciso mudar algumas coisas da política econômica, porque todas as políticas de ajuste praticadas no mundo todo não deram certo. Mas o senhor acha que a presidente Dilma Rousseff vai topar, vai aceitar Eu isso? acredito, porque ela tem dado sinais em direção contrária. Nós tivemos sexta-feira com o ministro Nelson Barbosa, que participou de um debate com dirigentes da CUT, dos metalúrgicos, dos bancários, do Movimento Sem Terra, de dirigentes do partido, de parlamentares, e ele naturalmente defendeu algumas medidas que vem adotando, mas também foi muito receptivo ao que nós dissemos lá também e afirmando que, progressivamente, algumas dessas sugestões ele irá adotar. O que ele quer agora é sinalizar para o empresariado de que algumas medidas de longo prazo também vão ser adotadas. Daí ele acenar com a reforma da Previdência. E nós dissemos a ele o seguinte: se isso é tão vital para o empresariado, a reforma da Previdência, por que você não os conclama a virem em defesa do governo nesse momento? Então, na verdade, o que eles querem é uma mudança de política econômica sem o nosso governo, para implantar aquilo que já foi do passado e que não deu certo na Europa, não dá certo nos Estados Unidos. Mas, presidente, insistir no aumento do crédito... São aqueles que acreditam que desemprego ajuda a reduzir a inflação, que o aumento do salário mínimo é ruim para a economia. Mas é que o desemprego... Essa política que nós rejeitamos. Mas o desemprego foi criado justamente com o aumento do crédito, com as menores taxas de juros, quando o governo descuidou do ajuste fiscal. Isso gerou o desemprego que a gente está vendo hoje. Insistir nisso não é insistir numa fórmula que já deu errado? Não foram essas coisas que criaram o desemprego. O que nós fomos atingidos pela crise mundial, que provocou desemprego no mundo todo, muito maior do que no Brasil. E a crise das commodities, mas a desaceleração. Mas o mundo está saindo da crise, o mundo está melhorando. Os Estados Unidos voltaram a crescer, a Europa voltou a crescer. Tem uma crise do setor bancário imensa na Europa. Estão preocupados com a crise do sistema financeiro europeu. E aqui há sinais de melhoria, não só pelas razões que eu falei antes, tem uma retomada do preço do minério de ferro, que subiu 20%, e nós somos grande exportador, maior exportador mundial. Mas o senhor acha que é razoável dizer que o governo não teve nenhuma responsabilidade pela recessão que está aí hoje, pelo aumento das taxas de juros? Quer dizer, a gente vê que os outros países da América Latina continuam crescendo. Os países que são nossos vizinhos estão em situação melhor do que o Brasil. São economias com outra dimensão. Só está melhor do que Venezuela e Ucrânia. São países com outra dimensão, que não tem a complexidade da economia brasileira, e a economia brasileira tem uma capacidade muito grande de se recuperar também. Então, eu acredito que mudanças na atual política, com algumas dessas sugestões que vários economistas têm dado, que permita uma recuperação da indústria nacional, a economia brasileira, assim como entrou em crise, pode se recuperar rapidamente. O que está dificultando essa recuperação são aqueles que agem na base do quanto pior, melhor. Tudo bem, que mas querem aí a presidente... recuperar o poder antes de 2018. Mas a presidente Dilma Rousseff, então, precisa aceitar ela tem dialogado, fazer essas mudanças. Ela dá sinais nessa direção? Ela tem dialogado e se mostra sensível a essas mudanças. O senhor acha, então, que algumas dessas mudanças ela vai implementar? Eu acho que é possível, até pela manifestação do ministro Nelson Barbosa na sexta-feira. E quais são as primeiras da lista que a presidente Dilma dá sinais? Das 22 medidas que o PT propôs recentemente, 6 estão em andamento, mais 7 ele acha que são possíveis e as outras não. Então, de 13 para 22... Aumento de crédito e reduzir taxas de juros, o senhor acha que a presidente Dilma dá sinais de que pode implementar isso? Já houve uma contenção da alta de juros, embora quem determina a política de juros seja o Banco Central e o Copom. Mas eles mesmos já se deram conta que era preciso deter a política altíssima. Mas daí a reduzir são outros 500, não é isso que o mercado espera. É possível que haja uma redução gradual.
Nós não estamos discutindo uma queda na marra, uma redução gradual. Ainda esse ano, logo, nos próximos meses. Isso. E aumento de crédito também, de novo, com redução de impostos para tem havido algumas branca, linhas, tem havido algumas linhas de recuperação de crédito. A gente está sugerindo que haja outras. Mas, por exemplo, o Minha Casa Minha Vida, você pode destinar parte dos recursos do Minha Casa Minha Vida para reformas, por exemplo. Nas grandes cidades, está muito difícil achar áreas para construir no preço dos limites do Minha Casa Minha Vida. Um programa de reformas leva as pessoas diretamente na casa de material de construção. A construção civil tem um poder de gerar emprego muito grande, como também tem a indústria automobilística, como tem a linha branca. E há, no mercado nacional, espaço para o consumo nessas direções. Presidente, o ex-presidente Lula foi convidado para assumir o ministério. Ele ficou de resolver se vai aceitar ou não. O senhor certamente é uma das pessoas mais próximas a Lula, o aconselha e deve participar desse processo decisório. O senhor acha que o presidente vai aceitar esse novo desafio? Essa é uma decisão dele. Houve muitos argumentos a favor e contra, e são argumentos respeitáveis dos dois lados. Então, veja, no Brasil e no mundo não existe nenhuma experiência de ministro que esteja no mesmo patamar de autoridade da presidenta. Então, esse já é um argumento para que ele não vá. Mas os que são a favor dizem, não, mas o Brasil tem a jabuticaba. Então, é possível ter um arranjo institucional que permita ao ex-presidente dedicar toda a sua experiência, não só para ajudar a presidenta Dilma, para ajudar o Brasil. Mas então o senhor está dizendo que se ele aceitar o ministério, se ele for para a esplanada dos ministérios, ele ficará num patamar de igualdade com a presidente, terá um cargo tão importante quanto ele dela? Teria que ter autonomia e poderes e autoridade para ajudar o Brasil nesse momento. Carta branca. Não, eu vou repetir o que eu disse aqui. Autoridade, respeito e poderes para ajudar o Brasil a se recuperar. Mais do que os outros ministros têm, porque Sim, todos eles até porque ele reúne mais experiência pelos 8 anos que governou o Brasil do que qualquer ministro que esteja lá, sem desrespeitar a competência e a capacidade de nenhum deles. Mas eles mesmos reconhecem isso. Seria quase como um primeiro-ministro? Tem gente que está brincando com isso, fazendo brincadeira com isso, dizendo o seguinte, a oposição fala em semipresidencialismo e semiparlamentarismo, que é uma coisa esdrúxula aí. E os que são favoráveis à ida do presidente Lula dizem o seguinte, olha, vamos ter um primeiro-ministro sem ter nem semiparlamentarismo, nem semipresidencialismo. Um auxiliar direto da presidenta Dilma, que tem a mesma experiência, vai compartilhar. Então, na prática, de fato, seria um primeiro-ministro, se ele decidir? Na prática, é um ministro com poderes e autoridade especial. Um super-ministro, pelo menos. Como dizem, como já teve em outras ocasiões. Mas ele não tomou essa decisão ainda. Aos que dizem que ele não deveria ir, para não parecer que ele quer se furtar a responder na justiça de primeira instância. Não pode ter esse feito, quase como uma confissão de culpa? Não, porque, primeiro, ele não deve nada. Segundo, num governo que atravessa dificuldades como atravessa, seria um ato de coragem, inclusive, ele se dispor nesse momento a se dedicar com tanto empenho a ajudar o Brasil. Pelo que o senhor conhece dele, se o senhor tivesse que apostar, vou apostar R$50 em uma das possibilidades, o senhor apostaria no quê? Eu acho que ele não tomou decisão ainda. Mas pelo que o senhor conhece dele, o senhor acha que ele vai fazer o quê? Pelo que eu conheço dele, acho que ele não tomou decisão e ele, em muitas coisas, ele é imprevisível, né? Qual é o prazo para essa tomada de decisão? O que ele acho que é um prazo rápido, até porque ele vai participar do ato do dia 18 aqui em São Paulo. Próxima sexta-feira. Na próxima sexta-feira, no final da tarde, na Avenida Paulista. Então, se ele virar ministro até lá, ele terá que vir como ministro, o que não é impeditivo, já que ministros, governadores podem participar de manifestações. Então, ele pode decidir ainda essa semana? Eu imagino que sim. A análise que se faz também é que a Dilma, o poder da presidente Dilma ficaria muito esvaziado. Se ele aceitar esse ministério, o senhor mesmo fez essa brincadeira de primeiro-ministro, ou então o ministro tem mais poder do que os outros. Não é correta essa análise, presidente? Ela não perderia poder, porque se alguém ganha, alguém perde. Quero fazer uma imagem aqui para responder isso. Quando aqui em São Paulo se tomou a decisão de fazer as subprefeituras, delegando orçamento e poderes para as subprefeituras, alguém dizia assim,
Ah, mas a prefeita vai perder poderes. E eu dizia o seguinte, quem fica mais perto do povo e delega para o povo, tem mais poderes do que antes. Então, se ela ficar mais próxima do presidente Lula, longe dela se enfraquecer, ela vai ficar mais forte. O senhor acha que o presidente Lula, como ministro, é a melhor alternativa para sair da crise, para apontar um caminho, uma solução? Veja, as pessoas individualmente não resolvem todos os problemas. Eu já te disse, algumas mudanças na política econômica são necessárias. A reversão das expectativas negativas que muitas vezes agravam a crise, a onda de pessimismo. Essas questões, o ingresso do Lula no ministério ajuda a desbastar. As pessoas lá no interior do Piauí vão dizer, agora vai. Agora, ele sozinho não muda o mundo, mas que dá uma boa dose de reforço, de engajamento, de aposta no futuro, de recuperação da esperança, sim. Daria um novo fôlego ao governo? Acho que com certeza. Lula estaria disposto a dialogar com a oposição? Ele sempre dialogou com a oposição. Não, mas agora o debate está completamente radicalizado. A sensação é que ninguém dialoga com ninguém. Mas eu acho que o diálogo ele é sempre necessário. O que não se deve aceitar é a intolerância, a difusão do ódio, as agressões, como nós temos recebido, por exemplo. Nesses dias me perguntaram, mas o PT não vai participar dos atos do dia 13? Eu falei, não, nós não queremos confronto, não queremos violência. Quem tem praticado a violência são eles. Ao hostilizar ministros em restaurantes, ao xingar a presidenta com palavras de baixo calão. Mas não foi o PT que começou essa ideia do nós contra eles? Não, mas aí lá atrás, no governo Lula, não, mas aí é disputa de colar ideias. um rótulo de herança maldita no governo do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, colocar ricos contra pobres. É uma acusação política. Mas não estimulou essa divisão? Nunca nenhum de nós hostilizou o presidente Fernando Henrique. Nunca. Ninguém nunca o xingou em restaurante, ele circulava livremente. Então, não fomos nós que estimulamos isso, nós somos contra isso. O presidente Ontem Lula... ainda a presidenta, junto com o governador Alckmin, não falou da agressão da Polícia Militar que cercou o sindicato dos metalúrgicos em Diadema e pediu para que não houvesse violência aqui em São Paulo. E quem é que foi violento hoje contra o governador e contra o senador Aécio Neves e contra a senadora Marta? A Paulista estava demarcada pelo governador. Só entrava quem era contra o governo. Então, é uma intolerância tão grande que se volta contra eles mesmos. Agora, o Lula de hoje é muito diferente do que assumiu a presidência em 2002, com um discurso muito conciliador e agregador. O senhor acha que se o Lula voltasse para o ministério hoje, ele seria mais parecido com o Lula de 2002, conciliador, ou com o Lula de 89, mais aguerrido, mais combativo? Não, o Lula continua muito sereno, inclusive, em relação às ofensas que tem recebido e a campanha de perseguição que é feita contra ele e a sua família. Ele está sereno, não deve nada a ninguém, vai continuar defendendo o país, vai continuar defendendo o PT, os mais pobres, e para isso ele vai construir uma agenda, inclusive, nessa direção. Vamos falar sobre isso, presidente. Nós voltamos já, depois de um rápido intervalo. Não saia daí. Olá, estamos de volta com a notícia. O presidente do PT, Rui Falcão, está conversando conosco aqui sobre as manifestações, grandes manifestações desse domingo. Falando um pouquinho sobre o presidente Lula, após a condução coercitiva, a gente viu que o Lula fez aquele pronunciamento, se defendeu para a militância, se mostrou indignado, disse que se sentiu como um prisioneiro. Agora, faltou, talvez, dar explicações mais claras e mais detalhadas à sociedade sobre as acusações que pesam contra ele. Presidente, por isso que eu repito, ele sempre disse, e repetiu que não é dono dos imóveis, está certo, ele não tem o nome dele em nenhuma dessas escrituras. Agora, por que, não falta responder, por que as empreiteiras da Lava Jato fizeram as obras no Triplex do Guarujá e no sítio em Atibaia? Não, a gente teria que perguntar por que as empreiteiras contribuíram para o Instituto Fernando Henrique, como contribuíram para o Instituto Lula também. No caso do imóvel de Atibaia, o proprietário é outro. Se as empreiteiras, se é que fizeram obras lá, quiseram fazê-lo, creio eu que o proprietário, ao receber benfeitorias na sua propriedade, não recusou.
Mas isso não vincula o presidente Lula a nada disso, já que a propriedade não é dele. Mas é porque ele que frequenta essa propriedade, ele Sim. que é o ex-presidente do Brasil, que tem todo esse prestígio e tem essa influência. Ele pode frequentar a casa de qualquer um que queira acolhê-lo. Isso é claro, isso é muito claro. Agora, os donos do sítio, o Fernando Bittar já disse em depoimento que não pagou pelas reformas no sítio, né? O Odebrecht assumiu as obras que foram supervisionadas por um engenheiro da própria construtora e também já disseram que a própria dona Marisa, mulher do ex-presidente, supervisionou essas ordens, deu as ordens, né? Quem pagou por essas reformas? Então, eu não sei quem pagou. Se foram essas empreiteiras que pagaram, pagaram porque quiseram. E não pagaram nada ao ex-presidente Lula. Ele nunca fez nenhuma tratativa com nenhuma dessas empresas em troca de qualquer benefício. Se ele, por exemplo, foi ao exterior conversar com chefes de Estado, com governos, para levar a engenharia nacional para lá, eu acho que ele cumpriu o papel dele de presidente, como o Bill Clinton interferiu aqui tentando fazer com que a compra dos caças pela aeronáutica fosse comprada dos Estados Unidos e não da Suécia, como de fato ocorreu. Todos os presidentes procuram defender as empresas do seu país. Mas o que o senhor está dizendo, então, é que não tem problema se o ex-presidente tiver recebido esses presentes das empreiteiras. Não, ele não recebeu, ele não é proprietário do sítio. Ele não recebeu presente nenhum delas. Mas se a dona Marisa supervisionou pessoalmente essas obras, deu as ordens para que a reforma fosse feita nesse sítio. Primeiro, eu não sei se a dona Marisa fez isso. São os depoimentos que dão conta, da própria Odebrecht. Segundo, se ela viu qualquer obra sendo realizada num local em que provavelmente iriam convidá-la, esse Fernando Bittar é amigo da família desde criança. Mas ele disse que não pagou pelas obras. Então, fica a pergunta, quem pagou por essas obras? Se o Fernando Bittar não pagou, que é proprietário do sítio. Sim, aí... Eu disse para você, se foi alguma empresa que pagou para o sítio do Fernando Bittar, fez porque quis ou porque o Fernando Bittar aceitou, mas isso não vincula o ex-presidente Lula. O sítio não é dele, ele vai lá como convidado, e irá tantas vezes quanto o Fernando Bittar quiser acolhê-lo. O Fernando Bittar e seu pai, Jacob Bittar, já ficaram várias vezes com o presidente Lula, já foram hospedados pelo presidente Lula, são amigos de 30 e tantos anos, 40 anos. Mas ele não fica como beneficiário indireto de tudo isso, mesmo que ele não seja o proprietário, que não esteja o nome dele na escritura, se essas obras forem feitas, se ele é uma pessoa que vai quase todo fim de semana, ou ia quase todo fim de semana ao sítio em Atibaia, quer dizer, isso beneficia. Se isso for verdade, teria que comprovar qualquer tipo de retribuição do presidente Lula a esse tipo de benfeitoria. Para comprovar o elo da corrupção. Exatamente. Isso nunca ninguém comprovou. Não comprova que o sítio seja dele, embora tentem fazer com que ele prove que o sítio não é dele, e tentam induzir qualquer medida de corrupção, não só no sítio, nas palestras que ele fez, nas doações para o Instituto Lula. Por isso que eu digo que há um direcionamento das investigações. Quando ele mostra todas as empresas para quem fez palestra, inclusive para a Infoglobo, quando ele fala o preço das palestras, que é um preço compatível com o prestígio internacional dele, as pessoas insistem em dizer que isso é propina. É como tentam fazer com o PT. O mesmo volume de doações que o PT recebeu, que a campanha da Dilma recebeu, é praticamente idêntico ao que o Aécio recebeu. Só que o nosso é propina, a do Aécio é doação legal. Aqui em São Paulo, o governador Alckmin, a sua campanha, recebeu 10 vezes mais recursos do que a campanha do Padilha, de várias empreiteiras que estão implicadas na Lava Jato. Quer dizer, não cabe fazer essa distinção, né? Doações legais. Nem por isso eu estou acusando a campanha do governador Geraldo Alckmin de pegar propina. Com dinheiro de corrupção. Quero te dar outro para exemplo e dessa perseguição. São citados mais permanentemente na Lava Jato 3 partidos, embora vários outros estejam implicados. É que são os partidos que estão no poder também, né, presidente? Que tem maior influência. É o PMDB, o PT e o PP, que não está no poder, está no governo. A base aliada, a espada base aliada. Mas é o PMDB, cujo presidente foi reeleito agora, Michel Temer, é o PP do senador Ciro Nogueira e o PT que eu presido. O único presidente de partido que foi chamado à Polícia Federal fui eu. Até hoje, nem o Michel Temer, nem o Ciro Nogueira foram chamados a prestar depoimento. Não que eu esteja querendo que eles sejam chamados, mas só eu fui chamado. E não sou investigado,
Não há nenhuma acusação contra o presidente do PT. Nesse caso do triplex, do Guarujá e do sítio em Atibaia, mesmo que não fique comprovado, que ainda não tenha se comprovado esse elo de corrupção, não fica, no mínimo, uma suspeita de uma relação promíscua entre público e privado que não deveria existir, que não é aconselhável? Essa é a ilação que se tenta fazer, transformando uma versão em fato. E é por isso que a gente tem repelido as acusações. Por que o presidente Lula não vem a público, então, repelir essas acusações, mas respondendo às perguntas dos jornalistas, não só por meio de um pronunciamento, mas uma coletiva, ou então uma entrevista para um grande veículo de comunicação? Ele já respondeu por escrito, item por item, tem um memorial com isso, inclusive. Mas para a sociedade, no nome público. 10 chefes de Estado agora se solidarizaram com ele, atestando a sua capacidade, o serviço que ele prestou ao Brasil e denunciando essa campanha de perseguição que se faz contra ele. O senhor falou no financiamento de campanha, né? Porque além desse processo de impeachment no Congresso Nacional, há 4 ações que estão sendo analisadas no Tribunal Superior Eleitoral que podem acabar na cassação da chapa Dilma e Temer, né? E aí a gente vê essas acusações agora, parte das delações do Delcídio Amaral foram divulgadas, tem esse desvio de 45 milhões de reais que ele disse que houve em Belo Monte para financiar campanhas do PT e do PMDB em 2010 e 2014, né? Tem o dinheiro da Odebrecht para o marqueteiro João Santana. Fala do senador Aécio Neves também. Fala do senador Aécio Neves, né? Não fica claro exatamente o que ele... Fala do problema de Furnas, da famosa lista de Furnas, e a intervenção dele para abafar uma CPI, cuja denúncia anterior era de que o presidente do PSDB, já falecido, teria recebido 10 milhões de reais para abafar a CPI. Pois é, mas voltando a essa história do financiamento, há uma fila de delações aí. Você tem Andrade Gutierrez, que já começa a falar de financiamento ilegal para a campanha de 2014, tem o Léo Pinheiro da OAS. Quer dizer, o circo não vai se fechando? E se ficar comprovado que, de fato, houve dinheiro ilegal na campanha do PT, né, que é a campanha da presidenta Dilma? Eu insisto, todas as nossas doações foram legais, recebidas através de transações bancárias e declaradas à Justiça Eleitoral. O resto é versão. Mas eu queria aproveitar essa questão das delações para dizer para você que há um projeto de lei agora tramitando na Câmara para que delação só tenha validade se feita em liberdade e se haja comprovação, provas efetivas da delação. E uma coisa que me causa espécie também é como é que o delator pode entregar uma parte do dinheiro e ficar com a outra. Quer dizer, o crime compensa. O Youssef tem uma taxa, quanto mais ele entregar, mais ele recebe. Eu acho que isso deveria ser evitado. Pode mandar uma mensagem equivocada. Isso deveria ser evitado na Lava Jato. E qual é o poder dos juízes do Ministério Público para fazer esse tipo de repartição? Eu acho que isso a gente deveria também condenar. Agora, presidente... O habeas corpus que não existe para ninguém, o habeas corpus está suspenso. Ninguém mais tem habeas corpus no país hoje. Mas é porque os tribunais superiores, na verdade, eles vão referendando e confirmando não chegam aos tribunais superiores. As decisões de primeira instância, as prisões preventivas. Quando vai chegar no STJ, vem outro pedido de prisão preventiva para voltar. Prisão preventiva para quem não tem risco de fuga, para quem não vai mais destruir provas, porque está preso há muito tempo, e para quem não representa perigo para a sociedade. Não tem nenhum homicida, nenhum cara que está dando tiro, nenhum drogado. Presidente, eu gostaria de uma reflexão muito honesta do senhor sobre o PT, que é o partido que o senhor preside, que sempre foi um partido, né, que se pautou pela ética e pela moral, sempre foi reconhecido por esses 2 valores. E se deixou confundir com grandes escândalos de corrupção, o Mensalão e a Lava Jato. Não está na hora de fazer uma reforma profunda? Qual a reflexão, a autocrítica que o senhor faz? Primeiro, tudo que eu tenho conversado com você está no campo aqui da honestidade, da avaliação honesta. Claro, claro. Segundo, todos os casos de corrupção comprovado de desvio ético no PT, nós temos adotado as medidas estatutárias de expulsão. O próprio senador Delcídio Amaral, desde o dia em que apareceram aquelas declarações gravadas em relação a ele foi suspenso do PT e está num rito agora de uma comissão que vai intimá-lo para apresentar defesa e, em seguida, apresentar um relatório ao Diretório Nacional para as medidas cabíveis. Ele não está mais nos quadros do PT. Sua filiação está suspensa e ele está desligado formalmente da bancada no Senado. Os outros casos... o Dirceu, o João Vacari... Porque nós consideramos que, primeiro, que o Vacari é inocente.
Os outros foram vítimas de um processo político que foi o julgamento no Supremo Tribunal Federal. Por isso eles não foram afastados do PT, porque não há nenhuma comprovação de corrupção em relação a eles. O presidente Lula será candidato em 2018? Eu tenho sempre defendido, desde a eleição de 2014, eu tenho defendido que ele possa voltar em 2018. Esse é um dos motivos, aliás, que há tanta campanha contra ele, porque a oposição teme que ele, sendo candidato em 2018, mesmo com o desgaste que nós temos sofrido, o PT e ele próprio, que ele possa, pelo legado, por tudo que ele fez de bom para o Brasil, pelos 40 milhões de pessoas que ascenderam socialmente, por ter tirado o Brasil do mapa da fome, por ter tirado o Brasil daquela humilhação perante o FMI, por ter dado a oportunidade do filho da doméstica virar engenheiro, do filho do pedreiro virar engenheiro, dos negros terem acesso à universidade. Por tudo isso, ele teria a chance de voltar a ser presidente em 2018. Então, nesse sentido, pela sua linha de raciocínio, não teria sido melhor se ele já tivesse candidatado em 2014, se ele tivesse sido candidato do PT? Esse é um debate que foi feito naquela ocasião. Muita gente foi hoje, inclusive... Foi um erro, olhando agora, olhando para trás. A gente não pode fazer uma análise de 2014 aos olhos de hoje. O que eu sei é que o próprio presidente Lula, diante de manifestações que queriam a sua volta, achou que a presidenta Dilma tinha direito à reeleição e a apoiou. Mostra também o carinho, o coração, o sentimento que ele tem em relação à presidenta. Teremos 2 anos de forte recessão, a maior desde 1930, a inflação aumentou, o desemprego ainda vai aumentar mais pelo que os números indicam. O governo Dilma fracassou? Não. Eu não acho que o desemprego vai aumentar, acho que o desemprego vai diminuir, como a inflação está diminuindo. E nós não podemos avaliar o governo Dilma por 1 ano e pouco de mandato, meio à maior crise que o país e o mundo já sofreram. São 6 anos, na verdade. Ela ficou 4 anos em que teve mais de 70% de aprovação, teve a sua reeleição e que, portanto... Mas o que vai entrar pela história? Qual vai ser a fotografia histórica? Não vai ser uma fotografia do Primeiro, fracasso? a história não avalia em momentos como esse que nós estamos vivendo. Há quem diga até que perguntaram ao presidente Mao qual era a avaliação que ele fazia da Revolução Francesa. E ele falou, não, ainda é muito cedo para fazer essa avaliação. O senhor teme que parte do legado do ex-presidente Lula seja destruído, seja corroído por essa grave crise que o país atravessa? Eu acho que é uma tentativa não só de destruir o nosso legado, o legado do presidente Lula, do PT, mas é uma tentativa de destruir o próprio presidente Lula, atacando aquilo que é o maior patrimônio dele, que é o patrimônio moral. Presidente, vamos para o nosso pinga-fogo final, já nos encaminhando para o encerramento da entrevista. Essa é a parte mais perigosa da entrevista. Lava Jato. Boa se não tiver direcionamento e seletividade. Sérgio Moro. Um juiz muito querido que não pode ficar acima da Constituição e da lei. Teori Zavascki. Um juiz garantista dos melhores que o país já teve. Michel Temer. Um vice-presidente que deve continuar nessa condição. Moderado e vice-presidente. Aécio Neves. Não sabe ainda o que quer. Fernando Henrique Cardoso. A caminho da aposentadoria. Lula. O maior líder que os trabalhadores e o Brasil já produziram. E presidente Dilma? Enfrenta com coragem e destemor a crise que nós estamos vivendo. Muito obrigada, presidente. Foi um prazer tê-lo novamente aqui no É Notícia e o espaço está sempre aberto para um debate equilibrado, justo, que a gente possa mostrar todos os lados. Pois não. E obrigada a você também que nos acompanhou até essa hora. Obrigada pela sua companhia, pela sua participação. Semana que vem tem mais. Nós voltamos na próxima segunda-feira. Então tenha uma excelente semana e uma boa noite. Até lá.